Eu sei que parece loucura, mas no último dia dos pais aconteceu algo que ainda me deixa sem chão. Era começo da noite. Eu estava em casa sozinho quando meu celular tocou. O número vinha como chamada desconhecida. Atendi desconfiado e congelei. Do outro lado ouvi a voz do Lucas me chamando de pai do mesmo jeito que sempre fazia. Só que o Lucas foi assassinado há 3 anos e o corpo nunca apareceu. Meu nome é Roberto, tenho 46 anos e trabalho como mecânico numa oficina aqui no interior de Minas. Sempre fui um cara simples, daqueles que preferem rotina e evitar confusão. Mas depois que perdi meu filho, tudo mudou. O Lucas tinha 14 anos quando desapareceu. Ele saiu de casa para ir até a casa de um amigo e nunca voltou. 2 dias depois, encontraram sinais de luta num terreno baldio perto da escola. A polícia prendeu um suspeito, mas ele nunca falou onde tinha jogado o corpo do meu filho. Até hoje ninguém sabe onde o Lucas está. Eu e a mãe dele, a Márcia, nos afastamos depois disso. A dor foi maior do que a gente conseguia aguentar junto. A gente se separou sem brigas, mas a distância só aumentou. Desde então, eu vivo no automático. Trabalho, volto para casa, tento dormir e começo tudo de novo no dia seguinte. Antes disso, eu era o pai mais orgulhoso do mundo. O Lucas era meu parceiro em tudo, desde lavar o carro até assistir futebol na TV. Ele tinha um jeito de chamar o pai que me arrancava sorriso até nos dias mais difíceis. Na semana do último dia dos pais, eu mal tinha pensado na data. Tirei o domingo para terminar uns serviços na oficina e tentar não ficar remoendo o passado. Mas quando cheguei em casa, o telefone tocou. O número não aparecia, só dizia chamada desconhecida. Atendi sem querer e do outro lado escutei a voz do Lucas. Pai, tô com saudade. Na hora meu corpo congelou. Não foi um trote, nem alguém imitando a voz dele. Era o jeito, a respiração, o tom que eu conhecia bem. Fiquei sem saber o que dizer. Esperei alguém rir e dizer que era brincadeira, mas só veio silêncio. Até que a ligação caiu. Fiquei sentado, com o celular na mão, sem saber se chorava ou se chamava a polícia. Aquilo não podia ser real. Ou alguém estava me torturando, ou algo muito estranho estava acontecendo. Depois daquela ligação, eu não consegui mais ficar tranquilo. Fiquei andando pela casa, tentando achar uma explicação que fizesse sentido. Pensei que pudesse ser algum trote, alguém tentando me assustar. Mas quem teria coragem de fazer isso, sabendo do que aconteceu com o Lucas, e que soubesse imitar a voz dele tão bem? Na cozinha, percebi que a porta que dá para o quintal estava encostada. Eu jurava que tinha trancado antes de dormir. Olhei para fora. Só a luz fraca do poste iluminava o muro. Fechei e tranquei de novo, mas continuei com a sensação de que não estava sozinho. Deitei na cama, mas não consegui dormir. O som da voz do Lucas ficou rodando na minha cabeça. Por volta das 3 da manhã, ouvi barulhos vindo do quintal. Era como passos lentos, pisando na terra molhada da chuva que tinha caído mais cedo. Peguei a lanterna que deixo na cabeceira e fui até a porta. Quando iluminei o quintal, não vi ninguém, mas percebi marcas de pegadas, como se alguém tivesse andado descalço. A terra ainda estava úmida e as marcas pareciam frescas. Voltei para dentro, tranquei tudo e acendi a luz da cozinha. Fiquei ali até amanhecer, olhando o celular esperando que ele tocasse de novo, mas não tocou. No dia seguinte, tentei continuar a rotina, mas não consegui tirar a cabeça daquilo. Sempre que passava perto do celular, olhava esperando uma nova ligação. Não veio. À noite, quando cheguei em casa, fui direto no quintal. As pegadas tinham sumido, mas parecia que alguém tinha mexido na terra perto do muro. Não conseguia entender o motivo, mas aquilo me deixou mais nervoso do que eu queria admitir. Desde então, não consegui mais fechar o olho direito, e a sensação de que algo me observava só aumentava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia ignorar. Naquela noite decidi ficar mais atento. Confirmei as trancas das portas e janelas 2 vezes e deixei a lanterna e o celular do lado do sofá. Eu não queria admitir, mas estava esperando que algo acontecesse de novo. Por volta das 10, enquanto assistia TV, ouvi passos lentos e pesados do lado de fora, bem em frente ao portão. Baixei o volume, fiquei em silêncio, mas os passos pararam. Olhei pela janela e não vi ninguém na rua. Quando olhei para o portão, vi uma fita azul pendurada, amarrada no meio.
Era da mesma cor daquelas que o Lucas usava nos trabalhos da escola. Peguei a fita, guardei na gaveta da cômoda do meu quarto e tentei dormir. Mas no meio da madrugada, o telefone tocou de novo. Dessa vez o número aparecia como chamada desconhecida. Atendi e ouvi a voz do Lucas, pedindo para eu buscá-lo porque estava com frio. Antes que eu pudesse perguntar onde ele estava, a ligação caiu. Liguei de volta, mas só dava fora de área. Na manhã seguinte, ao ir para o quintal, encontrei um carrinho vermelho quebrado perto do muro, igual ao que o Lucas tinha quando era pequeno. Eu tinha jogado ele fora anos atrás. Aquilo foi a gota d'água. Ou alguém estava invadindo minha casa para mexer comigo, ou algo muito errado estava acontecendo. Não dormi direito aquela noite. Fiquei esperando o telefone tocar de novo, mas ele não tocou. No dia seguinte, no trabalho, não conseguia me concentrar. A cabeça estava longe, presa naquela voz, naquela fita, naquele carrinho. Comecei a pensar que precisava fazer algo diferente, alguma coisa que me desse alguma resposta. Depois daquele último sinal, eu não consegui trabalhar direito. A voz do Lucas, o carrinho quebrado no quintal, a fita azul pendurada no portão, tudo me deixava sem ar. Resolvi que precisava falar com a Márcia, a mãe do Lucas, mesmo sabendo que a gente não se falava direito há tempos. Quando cheguei lá, ela ficou surpresa, claro, mas não riu nem me chamou de maluco quando contei tudo. Na verdade, ela ficou pálida, me perguntou se, além de pai e tá frio aqui, ele tinha falado mais alguma coisa nas ligações. Quando disse que não, ela me contou um sonho estranho que tivera 2 dias antes do Dia dos Pais. No sonho, o Lucas aparecia dizendo que estava com frio e precisava voltar para casa. Ele falou de um portão grande onde o vento é gelado. Eu me lembrei do sítio do meu pai, que ficava a uns 20 quilômetros da cidade, numa estrada de terra bem abandonado. O portão do sítio era grande, de ferro, e o vento ali era sempre gelado, mesmo no verão. Decidi que naquela noite iria até lá. Peguei a lanterna, deixei o celular carregando e esperei a madrugada chegar. Dirigi pela estrada de terra, sentindo o peso daquela estrada escura e silenciosa. Chegando, estacionei na frente do portão e desliguei o carro. O vento gelado bateu no meu rosto e eu senti um frio que ia além do físico. O celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Pai, tô aqui. Abre o portão, disse a voz dele, mais fraca, distante. Olhei para a tranca do portão, que estava enferrujada e parecia presa. Quando tentei abrir, vi marcas na terra molhada, como se alguém tivesse arrastado os pés ali há muito tempo, sem ter sido mexido direito. Meu coração disparou. Comecei a forçar o portão, ouvindo mais barulhos atrás de mim. O silêncio da estrada era cortado só pelo som do vento, e meu coração batendo forte. Quando finalmente consegui abrir, entrei devagar, sem saber o que me esperava do outro lado. Entrei no sítio, com a lanterna na mão, sentindo o chão molhado e cheio de folhas secas. O vento gelado fazia o cabelo arrepiar, e eu me perguntava o que exatamente estava atrás daquele portão que abri com tanto medo. A estrada de terra parecia um túnel escuro, e só a luz da lanterna me guiava. Comecei a andar devagar, iluminando o caminho estreito, cercado de mato alto dos 2 lados. O silêncio era pesado, só quebrado pelo som dos meus passos e do vento cortando as folhas. Cada passo fazia meu coração bater mais forte, como se o corpo soubesse que algo muito ruim estava perto. Depois de uns 50 metros, cheguei perto da antiga casa do meu pai. Ela estava caída, com as janelas quebradas, o telhado com buracos e a porta da frente só encostada. A madeira rangia levemente com o vento, e o cheiro forte de mofo dominava o ar, misturado com o cheiro úmido da terra. No quintal, minha lanterna iluminou algo que me deixou sem fôlego. Um tênis velho, sujo de barro, igual ao que o Lucas usava no dia em que desapareceu. Meu peito apertou. A visão daquela coisa simples, mas cheia de significado, me esmagou por dentro. A terra próxima tinha sinais de ter sido remexida, com marcas que pareciam antigas, como se alguém tivesse mexido ali há muito tempo, mas nunca tratado de maneira adequada. Sem pensar, comecei a cavar com as mãos, sentindo a terra fria e úmida escorrer entre os dedos. O cheiro forte de terra molhada, misturada com algo podre, invadiu meu nariz, mas eu continuei cavando, como se a resposta estivesse ali enterrada e eu precisasse achá-la. Depois de um tempo,
Meus dedos tocaram algo duro e frio. Puxei com cuidado e vi pedaços de tecido azul, o mesmo tom do cachecol que o Lucas usava no inverno. Logo depois, ossos pequenos começaram a aparecer. Meu corpo inteiro congelou. Era impossível ser outra coisa. O corpo do meu filho estava enterrado ali, escondido naquele sítio esquecido. Fiquei parado por um momento sem conseguir acreditar. A dor bateu forte. Um nó enorme se formou na garganta e as lágrimas vieram sem controle. Era a mistura de tudo que eu tinha sentido nesses anos. A saudade, a revolta, o vazio. Eu finalmente tinha um lugar para chorar, para sentir que aquilo não era só uma história sem fim. Chamei a polícia imediatamente. Quando chegaram, os oficiais fizeram o trabalho que eu não conseguiria. Fotografaram, coletaram provas, abriram o local. Eu fiquei ali assistindo, tentando controlar o choro, sentindo a tensão apertar o peito a cada detalhe da investigação. Os policiais disseram que, com aquela descoberta, finalmente teríamos respostas para a morte do Lucas. O principal suspeito, preso anos atrás, talvez tivesse mais a explicar agora. Eles prometeram reabrir o caso e investigar a fundo. Eu sentia uma mistura estranha de alívio e angústia. Alívio por finalmente ter uma pista concreta, um encerramento, mesmo que doloroso. Angústia porque isso significava relembrar tudo, passar de novo pelo pior momento da minha vida. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Eu sabia que a dor nunca ia sumir totalmente, mas a incerteza tinha dado lugar a algo mais palpável. Eu tinha um corpo para enterrar, um nome para honrar, e pela primeira vez desde que perdi meu filho, um caminho para seguir em frente. A ligação nunca mais tocou, e o silêncio da casa, antes tão assustador, agora tinha um peso diferente. Era o silêncio da despedida. O corpo do Lucas foi enterrado no dia seguinte. A cerimônia foi simples, só a família próxima. Eu me senti quebrado, mas pela primeira vez com um pouco de paz. Colocar aquele pedaço da minha vida no chão foi a despedida que eu precisava. Depois disso, a casa parecia diferente. Não tinha mais aquele peso estranho, nem as ligações, nem o silêncio desconfortável. O telefone nunca mais tocou no meio da noite. Voltei a tentar levar a vida, mesmo com a dor ainda ali, no peito. Aprendi que o pior não é a morte, mas a incerteza. E agora eu tinha uma resposta, um lugar para visitar quando a saudade apertar demais. No último dia dos pais, sentado na minha cadeira velha da sala, meu celular vibrou. Vi o número desconhecido e quase não quis atender. Mas, quando apertei o botão, ouvi uma voz calma e distante que disse só uma coisa: "Pai, obrigado." Naquele momento, senti que ele finalmente podia descansar em paz e que eu também podia tentar seguir em frente. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca imaginei que aquele Dia dos Pais fosse terminar daquele jeito. Começou como qualquer outro. Silêncio, café morno e o som da televisão ligada no volume baixo. Mas no meio da tarde, alguém bateu na minha porta. Não era vizinho, não era parente. E o jeito que ele me olhou fez meu estômago gelar na hora. Eu não sabia se abria ou se fingia que não estava em casa. Mas por algum motivo, minhas mãos agiram sozinhas. Quando abri, estava na minha frente um homem jovem, com um olhar sério e uma expressão cansada, mas que parecia carregar muita coisa dentro dele. Ele disse que era meu filho. Na hora, aquilo me soou estranho demais, quase impossível. Eu não fazia ideia de que tinha um filho, muito menos alguém que viesse me procurar depois de tantos anos. Ele começou a contar como a história da mãe dele, minha ex, tinha sido cheia de segredos e silêncio. A gente se separou muitos anos atrás, num relacionamento que já estava desgastado há tempos. Ela foi embora sem muitas explicações, sumiu da minha vida de repente, deixando só umas poucas lembranças e perguntas sem resposta. Eu não sabia onde ela tinha ido, nem o que tinha acontecido com ela. Mas o que eu não sabia mesmo era que ela estava escondendo um filho meu. Durante todos esses anos, ele cresceu sem saber quem eu era, e ela nunca contou nada para mim. Eu, na época, desconfiado do sumiço dela e sem respostas, tentei entrar em contato.
Mandei várias cartas para ela, perguntando sobre o que tinha acontecido, pedindo notícias. Não sabia que, na verdade, ela tinha escondido tudo, inclusive a existência daquele garoto. As cartas ficaram sem resposta e eu acabei ficando sem saber de nada. Ele me falou que, apesar de tudo, passou a vida procurando por mim, juntando informações, até que finalmente conseguiu descobrir onde eu morava. Foi um esforço enorme para ele, uma luta solitária para tentar encontrar o pai que ele nunca conheceu. Ele contou que durante anos fazia perguntas para a mãe sobre o pai, tentando entender quem ele era, querendo abrir uma porta que sempre esteve fechada. Mas ela nunca respondeu direito, sempre desviava do assunto. Foi só depois que ele conseguiu juntar as peças sozinho, descobrindo tudo por conta própria, que resolveu me procurar pessoalmente. Eu fiquei tentando entender como era possível não saber disso tudo. Como alguém pode sumir da vida de outra pessoa e ainda esconder um filho? Ele falou de todas as perguntas que ficou sem resposta, de como foi difícil crescer sem o pai, como a ausência marcou a vida dele em cada momento. Ele carregava uma mistura de mágoa, solidão e uma esperança enorme de ser reconhecido. Foi um choque. Eu nunca imaginei que tudo isso estava acontecendo tão perto, e eu nem sabia. A doença que me derrubava não foi nada perto do peso que senti naquele instante. A culpa por ter perdido todos aqueles anos. Eu queria ter sido o pai que ele merecia, estar presente, mas por culpa de alguém que preferiu esconder a verdade, perdi tudo isso. Ele ficou ali comigo, no meu apartamento pequeno e silencioso, e a gente começou a conversar. No começo, foi meio travado, cheio de silêncio entre as palavras. A gente tentava encontrar um jeito de falar sem medo, sem mágoa demais, tentando se entender mesmo com a distância de anos e as cicatrizes que carregávamos. Ele contou como foi difícil crescer sem saber nada de mim, como se sentia meio perdido naquele mundo, sem uma referência, sem saber quem era o pai. Eu tentei explicar como me senti quando a mulher que eu amava sumiu da minha vida e levou tudo junto, como fiquei perdido e sem respostas, mandando aquelas cartas que nunca foram respondidas. A gente falou das coisas simples também, das coisas que a gente tinha em comum mesmo sem saber, das manias estranhas, do jeito de rir, do gosto por um time de futebol que eu nem gostava tanto, mas que ele gostava. Era uma mistura de tristeza e alegria que eu nunca tinha sentido antes. Ele falou de como sempre quis ter alguém para contar as coisas, um pai para chamar de pai, e eu percebi que ainda tinha tempo, pouco tempo talvez, mas tinha. Quando ele foi embora naquele fim de tarde, me deixou um número para ligar. Eu fiquei esperando, ansioso para ver ele de novo, para conversar mais, para tentar recuperar o tempo que a gente perdeu. Mas o número não funcionava. Tentei ligar várias vezes, mandei mensagens, mas nada. Era como se ele tivesse desaparecido de novo. Fiquei desconfiado, comecei a procurar por ele nas redes sociais, nos lugares que ele disse que frequentava. Foi quando descobri o que ninguém me contou. Ele tinha morrido dias antes, num acidente de carro. A dor bateu forte. Como ele pôde estar ali, comigo, falando comigo, rindo comigo, se já tinha partido? Fiquei dias pensando nisso, tentando encontrar alguma explicação. Será que ele veio em espírito? Será que tudo aquilo foi real ou só a minha cabeça pregando peça por causa da doença e da solidão? Desde então, sinto às vezes umas coisas estranhas aqui em casa. Um cheiro que me lembra ele, um barulho que parece um passo, uma voz que eu juro que escuto chamando meu nome. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, ou se ele realmente voltou para me ver uma última vez. Fico aqui, esperando, desejando que ele volte, mesmo que só em pensamento. Porque no fim das contas, aquele Dia dos Pais foi o único que eu tive para realmente conhecer meu filho, mesmo que tenha sido por pouco tempo. E isso mudou tudo dentro de mim. No último Dia dos Pais, resolvi tirar do depósito a poltrona antiga do meu pai. Ela estava encostada há anos, com o tecido meio gasto e um braço de madeira riscado. Coloquei bem no canto da sala, onde ele costumava se sentar para fumar e ver TV. Não sei explicar, mas quando terminei, fiquei olhando para ela por um tempo. Parecia que aquele canto tinha voltado a ter vida. Até brinquei sozinho, dizendo: "Aí, pai, teu lugar está reservado." Mas naquela noite, eu ia entender que mexer com certas lembranças
pode trazer coisas estranhas de volta. Meu nome é Carlos, tenho 32 anos e moro sozinho desde que minha mãe foi morar com a irmã dela no interior. Meu pai faleceu faz uns 5 anos. Ele era caminhoneiro e vivia mais na estrada do que em casa. Quando aparecia, era aquele cara sério, mas que tinha seus momentos de piada ruim e histórias repetidas. Sempre fumando o mesmo cigarro barato, sentado na poltrona velha da sala. Depois que ele se foi, minha mãe não quis mais deixar a poltrona ali. Disse que não aguentava ver e lembrar. Então colocamos no depósito junto com outras coisas que ninguém usa. Eu segui minha vida, trabalhando no mercado aqui da cidade. Tenho poucos amigos, mas vez ou outra a gente se encontra para tomar uma cerveja. No Dia dos Pais desse ano, como eu ia ficar sozinho em casa, achei que seria legal trazer a poltrona para a sala, meio que para lembrar dele de forma boa. Eu não sou muito de fazer homenagem, mas sei lá, me deu vontade. Passei pano, aspirei o tecido e coloquei no mesmo lugar que ela ficava antes. Ficou parecendo que nada tinha mudado, como se ele pudesse entrar a qualquer momento e se sentar. Minha mãe me ligou no final da tarde. Falamos um pouco, e quando comentei que a poltrona estava na sala, ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse só: "Tomara que você durma bem hoje." Fiquei rindo, achando que ela estava brincando, mas senti que a voz dela estava meio estranha. À noite fiz minha janta, fiquei assistindo uns vídeos no celular e quando deu umas 11, desliguei tudo. Antes de ir para o quarto, passei pela sala e olhei para a poltrona. Estava igual, sem nada demais. Ainda assim, tive uma sensação boba de que não estava sozinho, mas ignorei. O resto da noite parecia que ia ser normal. Só que no fundo alguma coisa naquela poltrona me deixava inquieto, como se fosse mais do que só um móvel velho. Não era medo ainda. Era só uma coceira na cabeça que eu não conseguia explicar. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. Depois que coloquei a poltrona na sala, percebi que ela mudava um pouco o clima do ambiente. Minha casa é pequena. Sala e cozinha juntos, 2 quartos e um banheiro. Piso frio, paredes brancas, cortinas simples. Sempre foi tudo bem iluminado. Mas à noite, quando só a luz da sala fica acesa, os cantos parecem mais escuros do que realmente são. A poltrona ficou no canto perto da janela, com o abajur ao lado. A janela dá para a rua, mas como moro numa área mais tranquila, quase não passa carro depois das 10. Só o poste da calçada ilumina, e mesmo assim, de forma fraca. Naquele dia, o clima estava abafado. Nem cheguei a fechar a janela totalmente. Deixei só a cortina fina. O ar entrava devagar, trazendo um cheiro distante de grama molhada, porque choveu um pouco no fim da tarde. O silêncio da casa me deixou mais atento aos barulhos de fora. Passos apressados de alguém passando, um cachorro latindo distante, o som oco de um portão batendo em algum vizinho. Coisas normais, mas por algum motivo a minha atenção sempre voltava para a poltrona. Ela ficava bem no meu campo de visão quando eu estava no sofá. E não era só nostalgia. Parecia que, com ela ali, o espaço estava preenchido de novo. Como quando você está numa festa e percebe que alguém novo entrou no cômodo. Às 10 e pouco, apaguei as luzes e fiquei só com o abajur ligado. Comecei a reparar nas sombras na parede. A poltrona projetava uma silhueta grande, meio torta por causa do braço gasto. Eu ficava imaginando como era a mesma sombra que eu via quando criança, quando meu pai ficava ali fumando. E foi justamente aí que notei algo que me deixou inquieto. Senti um cheiro leve de cigarro. Não era forte, mas estava lá. Pensei que fosse impressão. Talvez o cheiro ainda estivesse impregnado no tecido, mesmo depois de tantos anos. Mas o detalhe é que eu tinha aspirado e limpado bem no mesmo dia. Balançando a cabeça, deixei para lá e fui tomar banho. Quando saí, já quase 11, a sala estava silenciosa, iluminada só pelo abajur. A poltrona parecia exatamente como antes, imóvel. Ainda assim, eu sentia aquele incômodo. Fui para o quarto, mas não consegui dormir de imediato. Fiquei mexendo no celular, ouvindo de longe o som do vento batendo na cortina da sala. Eu sabia que não era nada demais, mas a cada vez que eu fechava os olhos, a imagem da poltrona voltava na minha mente. Não era medo declarado, era aquela sensação chata de que algo estava fora do lugar. E isso, para mim, sempre foi o pior. Não saber explicar o motivo, mas sentir que tinha alguma coisa errada. Acordei de madrugada sem motivo aparente.
Olhei no celular 3h17. Não estava com sede, não tinha ouvido barulho. Simplesmente despertei, como se meu corpo soubesse que tinha algo me esperando acordado. Fiquei deitado um tempo, tentando voltar a dormir, mas o silêncio da casa parecia diferente. Não era só ausência de som, era como se o ar estivesse mais denso. Virei de lado e, sem saber porquê, pensei na poltrona. A imagem dela veio na minha cabeça, como se eu tivesse acabado de vê-la. Isso me deixou inquieto o suficiente para levantar e dar uma olhada. Saí do quarto devagar, evitando acender as luzes. A sala estava iluminada apenas pela luz fraca do poste lá fora, filtrada pela cortina fina. No começo, tudo parecia normal, mas conforme meus olhos se acostumaram à penumbra, percebi que a cortina estava se movendo levemente, como se tivesse uma brisa, só que a janela estava fechada. Fiquei parado alguns segundos observando. O movimento era suave, mas constante. Olhei para a poltrona. Ela estava lá quieta, mas não sei explicar, parecia que estava virada um pouco mais para o centro da sala. Tentei convencer a mim mesmo de que era impressão, que talvez eu não lembrasse exatamente do ângulo. Voltei para o quarto, mas o sono não veio. Fiquei rolando na cama, ouvindo cada estalo da madeira, cada barulho distante da rua. 1 hora depois, comecei a sentir de novo aquele cheiro leve de cigarro. Era o mesmo cheiro do meu pai fumando na sala. Não vinha da rua. Era mais próximo, como se estivesse dentro da casa. Levantei mais uma vez. Dessa vez, levei o celular para usar a lanterna. Quando iluminei a sala, não vi nada de estranho, mas o cheiro estava mais forte. Olhei para a poltrona e tive a impressão de que o tecido estava meio amassado, como se alguém tivesse sentado e levantado há pouco. A essa altura, eu já estava desconfortável de verdade. Fui até a janela, abri e respirei fundo, tentando me acalmar. Olhei para a rua, deserta. Só o som distante de um cachorro. Fechei e voltei para o quarto, decidindo que não ia sair de novo até amanhecer. Mas aí veio o pior momento da noite. Já deitado, ouvi um rangido baixo, como madeira se movendo devagar. O som vinha da sala. Minha respiração acelerou. Fiquei imóvel, prestando atenção. O barulho repetiu, cric, pausado, como se fosse o movimento de algo pesado sendo empurrado ou balançando. Fiquei uns 2 minutos ouvindo aquilo, até parar de repente. O silêncio voltou, mas agora eu não queria nem mexer a cabeça. Senti o coração bater forte, o suor frio nas costas. Acabei pegando no sono só quando já estava quase amanhecendo, mas a sensação ruim ficou. E no fundo, eu sabia. Aquilo não tinha sido um sonho. Passei o dia seguinte tentando não pensar muito no que aconteceu de madrugada. Me convenci de que podia ter sido só barulho da casa, ou o vento batendo em algum lugar. Trabalhei o dia todo no mercado, mas de vez em quando, o cheiro de cigarro me vinha na memória. À noite, voltei para casa já decidido. Ia desligar a luz da sala, fechar a porta do quarto e não levantar por nada. Mas a curiosidade sempre vence. E para ser sincero, parte de mim queria ver alguma coisa, só para provar que eu não estava ficando maluco. Jantei cedo, fiquei assistindo uns vídeos no celular e quando deu quase 11, apaguei tudo e fui pro quarto. Fechei a porta, mas deixei a luz do abajur da sala ligada. Não sei explicar, mas me sentia menos vulnerável com ela acesa. Era quase 2 da manhã quando acordei de novo. Dessa vez, não precisei nem me mexer para saber que tinha algo diferente. O cheiro de cigarro estava muito mais forte. Era como se alguém tivesse acabado de fumar dentro do quarto. Levantei devagar, abri a porta só um pouco e espreitei pela fresta. A sala estava iluminada pelo abajur e a poltrona estava balançando. Não era vento, não era minha imaginação. Ela se movia devagar, para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de levantar e o movimento ainda estivesse diminuindo. Meu coração disparou. A primeira reação foi fechar a porta e trancar, mas fiquei paralisado, só olhando. O tecido da poltrona tinha um afundado no assento, bem no lugar onde meu pai sempre sentava. E foi aí que ouvi o som. Um pigarro baixo, igual ao que ele fazia antes de falar. A pressão no peito aumentou. Me afastei da porta, encostei na parede e fiquei ali tentando controlar a respiração. O cheiro começou a se espalhar ainda mais.
Foi nesse momento que ouvi o estalo do braço de madeira da poltrona. Esse som eu conhecia muito bem. Acontecia sempre que ele mudava de posição. Juntei coragem e abri a porta inteira com o celular na mão. A luz do abajur iluminava a sala de forma fraca, mas suficiente para ver que não tinha ninguém. A poltrona estava parada agora, como se nunca tivesse se mexido. Fui até lá devagar. Passei a mão no tecido, quente. Não fazia sentido. Minha casa é fria de madrugada e o assento estava morno, como se alguém tivesse realmente ficado ali. Voltei para o quarto rápido, fechei a porta e fiquei encostado nela, ouvindo. O resto da madrugada foi silencioso, mas eu sabia que tinha visto. Não era sonho, não era impressão. Quando amanheceu, mandei mensagem para minha mãe, perguntando se ela lembrava de algo estranho com aquela poltrona. Ela demorou para responder. No início da tarde me ligou e disse: "Eu nunca quis te falar, mas depois que teu pai morreu, eu ainda sentia ele sentado nela de vez em quando, principalmente de madrugada. Foi por isso que eu tirei da sala. Fiquei gelado. Perguntei se ela achava que eu deveria tirar a poltrona daqui, mas ela só disse: se for ele mesmo, não adianta. O resto do dia passei evitando olhar para a sala, mas no fundo eu sabia que, quando anoitecesse, ia querer ver de novo. E isso era o mais estranho. O medo estava lá, mas misturado com uma curiosidade que eu não conseguia controlar. Na noite seguinte, fiquei em casa sozinho de novo. Não chamei ninguém. Não contei para nenhum amigo. Parte de mim achava que, se eu falasse, perderia a chance de entender o que estava acontecendo. Deixei a luz do abajur acesa e fui para o quarto cedo, mas não para dormir. Queria esperar. Coloquei o celular carregando, fiquei mexendo nele, mas sempre prestando atenção no som da casa. Por volta das 2:30, o cheiro de cigarro começou de novo. Primeiro fraco, depois cada vez mais forte. Não precisei abrir a porta para saber. A poltrona estava ocupada. Peguei o celular e fui andando devagar até a sala. O abajur iluminava o canto. E lá estava, a poltrona balançando mais rápido do que na noite anterior. O assento afundado, como se alguém pesado estivesse sentado. Mas não havia ninguém visível. Meu coração batia tão rápido que dava para sentir no pescoço. De repente, o movimento parou. O silêncio que veio foi pior do que o barulho. E então o som que eu nunca vou esquecer. 2 toques lentos no braço de madeira, iguais aos que meu pai fazia com os dedos quando estava impaciente. Na mesma hora, o cheiro de cigarro ficou quase insuportável. Era tão real que meus olhos arderam. Tentei falar, mas a voz não saiu. Só consegui ficar parado, encarando o nada. Então, ouvi o rangido do braço da poltrona, como se alguém estivesse se levantando. O assento afundado começou a voltar ao normal e, no mesmo instante, a cortina se mexeu forte, como se alguém tivesse passado rápido por ali. O pior foi a sensação física. Um vento frio passou por mim, mas junto com um calor estranho no rosto, como o ar que vem da boca de uma pessoa muito próxima. Meu corpo travou. Senti uma presença atrás de mim. Não vi, mas sabia. O abajur piscou. 1, 2 vezes. Depois ficou normal. E aí, bem perto do meu ouvido, ouvi: "Carlos." A voz era baixa, rouca, e não havia como confundir. Era a voz do meu pai. Não aguentei. Dei um passo para trás, tropecei no tapete e quase caí. Liguei todas as luzes da casa e fiquei encostado na parede oposta à poltrona. Ela estava parada, imóvel, mas o cheiro de cigarro continuava como se estivesse impregnado no ar. Fiquei acordado até o amanhecer. Quando a luz do dia entrou, o cheiro sumiu como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que aquela noite tinha mudado tudo. Não era mais só barulho ou impressão. Agora eu tinha ouvido e sentido. E no fundo, uma parte de mim temia que aquilo não fosse apenas uma visita. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas era impossível. A poltrona continuava lá, imóvel, só um móvel velho, mas o cheiro de cigarro aparecia às vezes, principalmente à noite. Eu não falava mais disso com ninguém. A sensação era que, se eu contasse, as pessoas iam achar que eu tinha pirado. Preferi guardar para mim. Cheguei a pensar em tirar a poltrona de casa, jogar fora, mas algo me segurava. Era como se, mesmo que assustador, aquele canto ainda fosse o único lugar onde eu sentia uma ligação real com ele. Na última vez que acordei no meio da madrugada com aquele cheiro, olhei para a poltrona e falei baixinho:
Tá tudo certo, pai. Pode descansar. Não sei se ele ouviu, mas de alguma forma aquilo me trouxe uma paz estranha. Uma mistura de conforto e medo que ainda não desapareceu. Às vezes, quando estou sozinho na sala, sinto que não estou exatamente só. Não sei dizer se é minha mente pregando peças ou algo mais. O que eu posso garantir é que certas lembranças têm peso e que algumas presenças não vão embora só porque a gente quer. E para ser sincero, eu ainda não sei se quero que essa aqui vá embora.